Amado, esse é o tema da mensagem de hoje. Hoje é domingo de Páscoa, né? É o domingo da ressurreição. E nós temos, assim, uma alegria tão grande de participar de Páscoa. Nós estamos fazendo segunda ceia esse mês, sempre fazemos o primeiro domingo, mas fazemos também na Páscoa, porque a ceia é Páscoa, né? A ceia que fazemos mensalmente, ela lembra a Páscoa, é a cerimônia de Páscoa, só que baseada em Jesus Cristo, não baseado necessariamente na Páscoa judaica, que aconteceu naquele momento em que os hebreus saíram do Egito e foram a caminho do deserto. Mas isso era uma figura da verdadeira aliança que seria feita no corpo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, a verdadeira Páscoa. Tudo aquilo que está na antiga aliança é sombra daquilo que haveria de vir, é sombra da verdade, sombra da essência. Então, nós convivemos hoje com a essência da Páscoa, que é a relação com o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós o conhecemos pessoalmente, e o seu sacrifício pascal, ele ainda está em vigência. O poder do sangue derramado está em vigência sobre nós, e nós, pela fé, recorremos a esse poder todas as vezes que precisamos. E assim somos fortalecidos, somos perdoados, somos salvos, somos libertos, somos carregados de força, de consolo, de presença, tudo o que precisamos na aliança que temos com o Senhor Jesus. E hoje é domingo de Páscoa, e normalmente a gente começa com o texto de Êxodo, explicando sobre a Páscoa, mas a gente já faz isso sempre. Então, eu vou saltar essa parte que certamente você conhece, e eu quero parar lá no momento da Páscoa de Jesus. Eu quero caminhar com você, conversando sobre o momento da Páscoa em que Jesus está participando da ceia e seguindo para a cruz. Esse momento é muito importante. O que é que está acontecendo nessa semana? Muita coisa importante está acontecendo nessa semana. Todas as festas solenes, o povo de Israel vinha para Jerusalém, e eles vinham cantando pelos caminhos, pelas estradas, andando 100 quilômetros, às vezes a pé, às vezes em lombo de animal, em carroças, e eles vinham para Jerusalém, e vinham para celebrar as festas solenes, mas não apenas vinham, eles vinham cantando uma série de cânticos. Por isso, eu estou colocando o tema da mensagem de hoje, uma Páscoa musical, porque eu quero notar com você, observar com você, alguns dos cânticos, os hinos, os salmos, que eram cantados nessa semana da Páscoa, essa semana que nós também conhecemos como a Semana da Paixão. Então eu quero entrar com você nessa semana e pintar um quadro de tudo que vem acontecendo, tudo não, mas alguns detalhes que vinham acontecendo na última semana, nessa semana que chamamos Semana da Paixão, até o momento da ressurreição, e algumas lições em cima da ressurreição de Jesus Cristo, e uma grande lição que nós vamos tirar da ressurreição de Jesus, que a gente vai mencionar lá no final. Muito bem, deixa eu pensar com você então. A semana da Páscoa está acontecendo, está iniciando praticamente no domingo, no capítulo 21 de Mateus. Você começa a ler o capítulo 21 e você percebe que ele inaugura com o momento em que Jesus está entrando em Jerusalém, em cima do lombo de um pequeno burrinho, e ele está entrando, e é o domingo de Palmas, é o domingo em que Jesus está recebendo palavras de exaltação, o seu nome está sendo evocado, e eles estão gritando, Hosana aquele que vem, em nome do Senhor. Isso tudo está acontecendo no domingo, a semana está iniciando nesse domingo, mas muita coisa está acontecendo. Imagine que todo Israel, isso de Jerusalém até a Galileia, dá mais ou menos uns 130 quilômetros, mais uns 60 quilômetros a leste. Israel, a parte leste do Rio Jordão,
não tinham povoados que pertenciam a Israel, eles pertenciam a outras nações, a Decápolis e outras nações, pertencentes a algumas regiões da Síria. Não estou falando de hoje, estou falando do primeiro século, mas toda a região oeste do mar, do Rio Jordão até o mar Mediterrâneo, todo esse território pertencia a Israel. E também mais ao sul, pelo menos alguns quilômetros, 50, 60, 80 quilômetros, hoje mais. Hoje a divisa entre Israel e Egito fica bem mais ao sul, pelo menos a uns 200 quilômetros abaixo de Jerusalém, e pelo menos a uns 130, 140, 150 quilômetros ao norte, um pouco acima ainda do Mar da Galileia. Então, todo esse território, imagina que no domingo em que isso está acontecendo em Jerusalém, Jesus já está em Jerusalém, o povo de Israel está se preparando para vir para Jerusalém. Então, eles estão se organizando em famílias, estão se organizando em grupos, e eles estão começando uma romaria, né? Uma caminhada de romagem, né? Uma palavra que normalmente a gente não usa, mas não há nenhum problema com essa palavra. E eles estão se deslocando, grupos saindo da região norte, bem mais ao norte da região da Galileia, vindo em grupos na direção de Jerusalém, pessoas vindo mais das cidades próximas ao mar Mediterrâneo, vindo em direção a Jerusalém, pessoas vindo do sul, pessoas vindo mais ao leste, e há uma movimentação, milhares e milhares de pessoas se movimentando, vindo todos em direção a Jerusalém. E quando eles faziam essa caminhada, essa romaria, eles vinham cantando uma série de salmos. Eles cantavam os salmos que estão ali descritos entre os Salmos 120 e os Salmos 134. 120 até o Salmo 134. 15 salmos, eles iam cantando, não vinham apenas andando, viajando, conversando, eles iam cantando essa lista de salmos em todo o caminho. Agora entenda, olha o clima espiritual que vai se estabelecendo, todos estão vindo, e eles estão cantando todo esse conjunto de salmos, em toda essa romaria. Mas você sabe que a palavra de Deus, ela é palavra de Deus, ela é profecia. Quando você declara a palavra de Deus, você invoca o poder daquela palavra, a vida que há naquela palavra, o milagre que há naquela palavra, as verdades que estão naquela palavra, as realidades que estão naquela palavra. Quando você declara a palavra de Deus, você chama à existência as verdades que estão ali naquela palavra. E o povo vinha cantando pelas estradas, ia enchendo os ares da nação com as palavras proféticas que estão registradas nesses salmos, desde os 120 até os 134. E o que é que tem nesses salmos? Se você ler em casa, todos os salmos de romaria, ou o cântico dos degraus, também eram conhecidos assim, essa série de salmos, eles iam cantando, mas do que trata esses salmos? Esses salmos, eles têm alguns temas. Eu separei alguns temas aqui, de cada um desses salmos, e eu vou ler para você ter um quadro geral. Salmo 120, o tema do Salmo 120 é os ataques dos caluniadores. Então está falando de uma realidade não muito boa, não muito positiva, que todos nós muitas vezes sofremos. Salmo 121, Deus é fiel guarda dos homens, Ele que nos protege, Ele que guarda, não apenas o nosso coração, mas há um poder de Deus que faz guarda e segurança dos seus filhos de maneira externa, Ele nos livra do mal, amém, gente? Isso é cantado no Salmo 121. O Salmo 122, o tema é oração pela paz de Jerusalém. Não apenas pela cidade, não apenas por uma região geográfica, mas para que a obra de Deus se complete na história, para que o Rei do Reino, Jesus Cristo, venha e Ele seja reconhecido em todas as nações. Isso era cantado enquanto eles vinham andando na direção de Jerusalém, eles vinham orando por Jerusalém, exaltando a Deus e clamando a Deus
por Jerusalém, por esse ajuntamento. Israel estava se juntando em Jerusalém, e eles, indo na direção de Jerusalém, abençoavam Jerusalém. Salmo 123, o desejo diligente por auxílio divino. Fala das nossas lutas e das nossas dificuldades. Nós precisamos do auxílio divino. E eles vinham cantando pelo caminho uma oração que clamava pelo auxílio divino. Salmo 124. Deus é nosso protetor e libertador. Não importa a situação, não importa a luta, não importa o quadro que nós estamos, eu posso cantar esse salmo. Enquanto eu canto, não importa a luta ou a dificuldade, enquanto eu ando, enquanto eu caminho, enquanto eu viajo, eu vou cantando e exaltando o nome do nosso Deus, porque Ele é meu auxílio, Ele é meu protetor, Ele é meu libertador. Salmo 125, a fé inabalável, mesmo no meio de uma viagem dessa, passando por lugares às vezes difíceis, eles cantavam uma fé forte, uma fé inabalável, e profetizavam sobre eles mesmos, uma fé forte, uma fé inabalável sobre eles, suas famílias e sobre todo o povo. Salmo 126, o consolo para os que choram. Esses salmos, eles falam das realidades da vida, e na nossa vida há muitos momentos de tristeza, há momentos de perda, há momentos que a gente vai ficar com saudade. O nosso Deus é consolador, o nosso Deus nos auxilia, nós podemos recorrer a Ele, e assim, isso faz parte da realidade do viver. E o nosso Deus não está distante às realidades do nosso viver, às dificuldades do nosso viver, às vezes ao sofrimento do nosso viver. Nós podemos cantar uma canção que exalta a fidelidade de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus, que nos vê em todas as situações que nós passamos. E às vezes de tristeza, Ele se faz Deus consolador, Pai de toda consolação para todos nós. O Salmo 127, todo bem procede de Deus. Eles iam cantando isso. Sim, nós plantamos, nós colhemos, nós trabalhamos, o rebanho e suas crias, tudo isso, mas todo bem vem do alto. Eles iam cantando tudo isso enquanto viajavam. Salmo 128, temor de Deus e felicidade no lar. Salmo 128, salmo muito conhecido, fala da bênção no lar e da bênção que Deus derrama sobre a casa, sobre a família, sobre o lar. E eles iam cantando isso em família, andando, e muitas famílias caminhando juntos nessa grande romaria, cantando as bênçãos de Deus da família, as bênçãos de Deus sobre a família. Salmo 129, recordações de libertações, trazer à memória todas as bênçãos que Deus já derramou sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre a nossa casa, sobre a nossa nação, sobre a nossa comunidade. Cantar as vitórias do Senhor e lembrarmos do poder de Deus, do amor de Deus, que é sempre presente. Recordações das libertações. Salmo 130, clamando ao Senhor em meio às aflições. 131, descansando em Deus. 132, recordando promessas antigas. 133, a excelência da união fraternal. Salmo 133, muito conhecido, que fala da bênção que Deus ordena no lugar da unidade entre os irmãos, da união entre os irmãos, a excelência da união fraterna. E por último, o Salmo 134, é a convocação ao culto. Quando eles estavam chegando em Jerusalém, eles chegavam em Jerusalém para a festa do culto, eles chegavam para a grande celebração, e em Jerusalém eles cantavam o Salmo 134, que nada mais é do que um convite ao culto, um convite à adoração, um convite a estarmos todos na presença de Deus. Imagina todo Israel se movimentando por todas as estradas da nação, com uma cantoria sem parar, sendo entoada dia após dia após dia, porque quem vem a pé
para andar 200 quilômetros, para andar 150 quilômetros, vai demorar um pouquinho. Vai demorar aí, pelo menos, uns 3 ou 4 dias, dependendo das estradas que vão pegar. Lembre que, no primeiro século, não tinha estradas pavimentadas. Esse negócio de estradas pavimentadas, quem inventou isso foram os romanos, né? E muito interessante isso. Mas não tinha estradas pavimentadas, então as estradas, elas eram muito rústicas e se andava com alguma dificuldade, as carroças também andavam com um pouco de dificuldade, mas andava, era o que eles tinham, e assim eles faziam essas viagens. Então, uma viagem, dependendo da distância, poderia durar um dia, outros 2 dias, outros 3, outros 4 dias, não importa, mas os ares da nação estavam sendo cheios de louvor, cheios de adoração, cheios de cânticos proféticos, que falava da provisão de Deus a um povo, um Deus que conhece o seu povo, que conhece as lutas do seu povo, que conhece os sofrimentos do seu povo, que conhece os momentos de tristeza do seu povo, que conhece o seu povo, os momentos de dificuldade, os momentos de perda, os momentos de tristeza, os momentos de angústia, os momentos de guerra, de batalha. O nosso Deus sabe como que as coisas funcionam aqui, e o nosso Deus é um Deus que sabe e que abençoa e que está presente, e nós podemos clamar a Ele em qualquer situação. Essa era a ideia. Os cânticos dos degraus falam de situações às quais o povo de Deus é submetido enquanto sua vida terrena, tais como tristeza, perseguição, vingança, angústia, dor, fraqueza, alegria, contentamento, luta contra o pecado, confiança em Deus, etc. É isso que o povo vinha cantando. Mas entenda o ambiente profético e espiritual que vai se estabelecendo enquanto o povo está se movimentando. Eles estão chegando todos em Jerusalém, estão se acomodando pelas pensões, se acomodando pelas casas de familiares, estão se acomodando em barracas, estão se acomodando tudo e enchendo a cidade de Jerusalém. Isso tudo está acontecendo. E quem é que está essa semana em Jerusalém já? Jesus e os seus discípulos. No domingo, ele entra em Jerusalém, ele abre Jerusalém em cima de um burrinho, e ele é aclamado, hosana aquele que vem em nome do Senhor, o Filho de Deus. Ele entra, e depois que ele chega em Jerusalém, ele fica alguns dias, nos primeiros dias da semana, ele vai ensinar no templo. Na segunda-feira ele ensina no templo, na terça-feira ele ensina no templo, na quarta-feira ele ensina no templo. Alguns historiadores dizem que na terça-feira foi que ele jantou na casa de Simão o leproso, provavelmente na região de Betânia, talvez celebrando a ressurreição de Lázaro. João, no capítulo 12, no Evangelho de João, capítulo 12, diz, há uma semana da Páscoa, ele está mencionando no capítulo 12, um texto que está narrando sobre a ressurreição de Lázaro. Então, possivelmente, Lázaro foi ressuscitado há uma semana da Páscoa, há uma semana da morte, do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, dando vida em todo o tempo, dando vida para as pessoas. Não temos certeza se na terça-feira aconteceu o jantar, talvez sim, não sei, mas de uma ressurreição de Lázaro que tem acontecido na semana anterior. E na terça-feira ele estava ensinando em Betânia e também em Jerusalém. Na quarta-feira ele está no templo, Jesus está no templo, o povo está chegando, as pessoas estão chegando de todas as regiões de Israel, estão indo para o templo, muitos já começar a sua adoração, as suas consagrações, se preparando para a Páscoa, porque eles estão vindo para a festa solene, a festa mais importante de Israel, que é a primeira que junta 3 festas, Páscoa, Semana dos Asmos e o Dia das Primícias. Tudo isso acontece em 8 dias, mas a mais importante é a Páscoa. E ela inicia na ceia de quinta-feira. Então, a celebração mesmo, solene da Páscoa, começa com a ceia, uma ceia que vai lembrar aquela ceia que o povo hebreu tomou antes de sair do Egito, com todos aqueles elementos, os animais, as ervas amargas, os pães e tudo que lembra a libertação
do povo ali do Egito. Um animal é sacrificado, é assado, eles comem daquele animal, lembram que o sangue daquele animal foi passado nos umbrais da porta, e por causa disso, por causa disso, o anjo da morte passa por cima, é o significado da palavra Pessá em hebraico, que é traduzido por Páscoa. A palavra Páscoa é do hebraico Pessá, que significa literalmente passar por cima, cobrir, não amassar, não oprimir, mas cobrir, passar por cima. Ele não entra, né, na casa dos israelitas, mas entra na casa dos egípcios e promove uma mortandade ali como juízo de Deus. E isso está acontecendo. A ceia na quinta-feira. Jesus, na quarta-feira, é hostilizado pelos fariseus, saduceus, no templo, e a multidão está chegando cada vez mais para Jerusalém. Começa a quinta-feira. Na quinta-feira, a preparação para a Páscoa, a ceia do Senhor. E há uma preparação, um cenáculo, provavelmente, que a tradição diz, onde aconteceu essa ceia. Nós tivemos lá, pela graça de Deus, estivemos em Jerusalém no ano de 2018 e conhecemos o lugar onde a tradição diz onde aconteceu essa ceia. Era um lugar grande, provavelmente também nesse mesmo lugar onde acontece a ceia em que Jesus fala da sua morte, fala do seu sacrifício, quebra o pão, toma o suco, o vinho junto com seus discípulos. Foi onde os discípulos retornaram e ali ficaram aguardando a vinda do Espírito Santo, e a descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, aconteceu nesse mesmo lugar onde eles estavam tomando a ceia, no mesmo cenáculo. E desse lugar saíram às ruas, e acontece da pregação de Pedro, ali no capítulo 2 de Atos, com 3.000 conversões, tudo acontecendo nesse período. Pentecostes também era uma festa solene, e também a cidade estava cheia de gente de tudo quanto é nação. Muito bem, então quinta-feira está sendo preparada, e o ambiente espiritual da nação está carregado, por causa das palavras proféticas que vinham sendo cantadas. Provavelmente os discípulos de Jesus também cantavam essas canções, mesmo já estando em Jerusalém. Jesus, certamente, como bom judeu, conhecia todas essas canções. Vamos ver ele cantando uma canção que é baseado no Salmo 121, um cântico de romaria. Muito embora, no momento da ceia, os salmos que se cantavam no momento da ceia, uma Páscoa musical, não eram esses. Os salmos de romaria, ou cânticos dos degraus, está entre os salmos 120 a 134. Mas os salmos que eram cantados na ceia de Páscoa, eram os salmos do 113 ao 118. Do 113 ao 118. Então, do 113, começava a ceia cantando o Salmo 113, e assim toda a cerimônia da ceia era toda musical também, cantando as profecias do Senhor. E eu quero ler ao final um dos textos, uma parte do Salmo 118, que era lido e cantado. Esses salmos eram recitados e cantados em toda a ceia. Começava no 113, terminava no 118. No 118 era o último salmo que eles cantavam. E em Marcos, nós vemos que Jesus e os discípulos, depois de cear, eles cantaram juntos. Muito interessante. E provavelmente tenham cantado alguma coisa parecida, ou um salmo que é o Salmo 118, que era geralmente o salmo que era cantado ao final da ceia. Muito bem. E a atenção que eu chamo de vocês é essa: o clima espiritual que está se instalando sobre a nação, sobre a semana da paixão, sobre a semana da Páscoa, e a quinta-feira a preparação. Eles se reúnem para a ceia, e nesse lugar, a mensagem principal dos cânticos dos degraus, de 120 a 134, instrui os crentes a buscarem ao Senhor em todas as circunstâncias, essas circunstâncias dos salmos, mencionados nos salmos que dissemos. E 2, a confiar em Deus sempre, independentemente de qualquer situação contrária, avessa, seja ela qual for. Eles vinham cantando tudo isso, ou seja, a fé de cada um vinha sendo bombada,
a esperança de cada um vinha sendo bombada, a comunhão com Deus vinha sendo fortalecida a cada passo nessa caminhada, quilômetro após quilômetro. A palavra de Deus ia fazendo parte da vida deles, e eles iam se aproximando da grande festa solene da Páscoa. Muito bem, nesse ambiente musical e profético, eles iniciam a ceia do Senhor. E nesse momento, um dos salmos que eu mencionei, o Salmo 121, é um salmo de romaria. Eu quero ler esse salmo, porque não dá para ter certeza que Jesus cantou esse salmo, mas a gente vai ouvir uma encenação como se ele tivesse cantado esse salmo. Não está assim tão desajustado da realidade, uma vez que esse salmo fazia parte das profecias relacionadas à Páscoa, quando o povo se movimentava. Então eu quero ler com você o Salmo 121 e peço só que você preste atenção na mensagem desse salmo. Deus, o fiel guarda dos homens. E o salmo diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É um salmo de romaria. Havia muitos bandidos escondidos em lugares estratégicos, nos caminhos das cidades até Jerusalém. E então havia sempre um perigo de alguém ser assaltado, ou algumas outras coisas, né, outros perigos mais. Elevo os meus olhos para os montes. Lembra que é romaria, eles estão andando e cantando isso. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Sempre acima. A nossa limitação, o nosso problema bate num teto. Deus está sempre acima. Deus é maior, Deus é mais poderoso. Você levanta a cabeça. O segredo é levantar a cabeça, é olhar por cima do problema. O problema tem um teto. Todo problema tem um teto, e todo problema tem um fim, tem um tempo que ele acaba. O nosso Deus está acima de tudo isso. A gente não pode ficar só olhando o problema, só olhando o perigo, só olhando a situação. Eu posso levantar a minha cabeça e olhar acima de tudo isso, e olho para Deus, que está acima dos montes, acima dos problemas, acima das limitações, acima de tudo isso. Eu posso. É isso que o cântico está dizendo. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Olha a dimensão. Fez o céu e a terra. Verso 3. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Entenda, cada um desses salmos está falando do povo, mas de alguma forma, cada um desses salmos, a mensagem de socorro desses salmos também se aplica a Jesus. Porque Jesus passou por tudo isso. Ele passou por dor, ele passou por sofrimento, ele passou por perseguição, ele passou por acusações, por calúnias. Salmo 120 está tratando disso. Amém? Jesus foi caluniado. Todos esses salmos estão falando da situação de um povo, os perigos e os sofrimentos que podemos passar, de um Deus que vê e socorre a gente na nossa vida e na nossa situação, mas também tudo isso está falando do que recaiu sobre Jesus Cristo. E sobre Jesus Cristo, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Jesus sabia que ele era o Cordeiro Pascal. Ele sabia o seu destino, ele sabia quem era e sabia do seu sacrifício. Os seus discípulos não sabiam. Eles não entendiam direito. Eles não tinham plena consciência do que aconteceria naquela noite e na madrugada de sexta-feira. Eles, saindo da ceia, seguiram para o Getsemane. Ali ele entrou em agonia,
bateu num pico de agonia e angústia. Foi capturado, julgado injustamente de madrugada na sexta-feira. Foi interrogado durante praticamente toda a manhã de sexta-feira. Crucificado na sexta hora, ao meio-dia. E às 3 horas da tarde, ele entrega o seu espírito e morre. Ele sabia. Os seus discípulos não entendiam. A angústia já estava cobrindo o coração de Jesus e tudo que ele estava ensinando nesse momento da ceia, que o apóstolo João, no Evangelho de João, registra desde o capítulo 13 até o capítulo 17, tudo que está escrito ali foi o que Jesus ensinou aos discípulos no momento da ceia. Essa ceia teve algumas horas de duração. Muita coisa Jesus ensinou. E os seus discípulos estavam ouvindo. Mas o coração de Jesus estava carregado dessas verdades, e da verdade que ele encontraria a cruz, ele encontraria a sua morte, porque ele é o verdadeiro Cordeiro Pascal. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nessa ceia musical, nessa Páscoa musical, que parece que Deus nos ensina a cantar as profecias, a cantar as verdades de Deus, a proclamá-las na nossa vida, enquanto nós andamos, enquanto nos movimentamos. Lembramos que tudo isso que Jesus fez por amor e por paixão. Por isso é chamada Semana da Paixão. É sempre um pouco curioso, Semana da Paixão, mas marcada por tanto sofrimento. A palavra paixão, do latim, é passio. E a palavra latina, passio, significa sofrimento. Etimologicamente falando, a palavra paixão significa sofrimento, uma carga de sentimentos que promovem angústia. Esse é o significado etimológico da palavra paixão. Daí, usar a palavra paixão no caso de Jesus. Foi uma semana de muito sofrimento. Mas também há algo de divino em pensar de que ele passou por todo esse sofrimento por uma profunda paixão e amor por mim e por você. Ele quis fazer isso. Ele escolheu passar por isso. Ele escolheu ser sacrificado. Ele escolheu ser escorraçado. Ele escolheu apanhar. Ele escolheu ser cuspido, chicoteado. Ele escolheu. E ele escolheu por amor a mim, por amor a você. Por isso, a semana da Páscoa, a semana da Paixão, o domingo de Páscoa, a festa da Páscoa é muito importante para nós cristãos. Nos lembra o sacrifício de Jesus Cristo e lembra do amor e da paixão que ainda há no coração dele por mim e por você, e que levou ele a passar por tudo isso que passou. Se isso não mexe com o nosso coração, se isso não me faz querer ser mais fiel e mais leal, se isso não me faz querer servi-lo mais, se isso não me faz querer romper e agradá-lo em todas as coisas, se isso não me faz querer ser uma pessoa melhor pelo poder e pela graça do Senhor, e ser um marido melhor, um pai melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um preço muito caro foi pago pela minha redenção. Um preço muito caro foi pago pela minha salvação. Muito caro. Por isso, essa mentalidade, essa ideia, essa verdade do que Deus fez por nós precisa estar no lugar certo dentro da nossa cabeça. Gente, não somos nós que aceitamos a Deus, é Ele que nos aceita. Não é Deus que, por favor, aceite-o, por favor, entregue a sua vida para Ele, dá uma chance para Jesus. Para, isso é um erro. Dá uma chance para Jesus, nós é que precisamos dessa chance. Nós é que precisamos do perdão. Não é Ele que precisa de mim, sou eu que preciso dEle. É Ele que me aceita e eu tenho que pedir, Jesus me aceita. Jesus, perdoa os meus pecados, por favor. Não sou eu que tenho que aceitar o Senhor, porque o Senhor já se entregou. Agora, com a ciência de que foram os meus pecados que levaram Jesus para a cruz, eu preciso me posicionar e eu preciso entregar minha vida para o Senhor. Mas ainda eu preciso colocar todos os dons e talentos da minha vida a serviço do reino, a serviço do Rei.
Ele se esvaziou, se entregou, se fez pobre para me fazer rico, se fez doença para me dar saúde, se fez como um homem e se entregou na cruz como um filho do pecado, para que eu fosse tornado nele o filho do reino, o filho de Deus, e nele fosse reconciliado. Ele não tinha pecado, nunca teve pecado, mas ele assumiu o meu lugar e o seu lugar. Como tratar o evangelho de qualquer jeito, como tratar a minha própria espiritualidade de maneira irresponsável, como não orar, como não ler a Bíblia, como não perseguir Jesus, como não perseguir o Espírito Santo, como não perseguir Deus pelas madrugadas, como não buscá-lo com fome e sede, como? Ele fez isso por amor e por paixão. Curiosamente, a ceia acontece e depois, ao final, provavelmente tenham cantado também o Salmo 118, e eu quero pensar em algumas verdades a respeito do Salmo 118. Eu quero ler o Salmo 118, os textos, e ler alguns textos do Novo Testamento que fazem associação com ele. Lembra que o Salmo 118 é o último hino cantado na ceia. Depois que se cantava o Salmo 118, aí encerrava a ceia. Agora olha só a mensagem do Salmo 118. Não o salmo inteiro, que o salmo grande, eu vou começar a partir do verso 19. Os versos 19 a 21 falam de porta, veja só. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Imagine os discípulos cantando isso. Jesus cantando isso, todo israelita cantando isso. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. Mas eles cantavam isso na ceia, e no tempo em que Jesus ministrava junto com os seus discípulos, registrado em João capítulo 14, verso 6, ele diz assim em João 14, 6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Qual a relação que tem João 14, 6 com essa porta, esse fato de texto falar sobre porta? Entenda, quando o texto fala das portas da justiça, é assim, um israelita chegava na porta do templo, do tabernáculo, e ele não abria a porta. A primeira porta do tabernáculo, ele não podia abrir. Quem abria a cortina, que era uma porta do tabernáculo, para o israelita entrar, para o Filho de Deus entrar com o seu sacrifício, era o sacerdote. E aquela porta, bem como as outras portas do tabernáculo, a primeira porta entra no átrio, a segunda porta entra no santo lugar, e a terceira porta entra no santíssimo lugar. Eram 3 portas. Essas 3 portas eram chamadas das portas da justiça, que por essas portas você entrava na intimidade da presença de Deus, e até mais na mais profunda intimidade, na própria presença de Deus, num lugar que chamamos de santíssimo lugar. Mas cada uma dessas portas também tinha um nome próprio. A primeira porta era chamada a porta do caminho. A segunda porta era chamada a porta da verdade. E a terceira porta do tabernáculo e do templo era chamada a porta da vida. As 3 portas, as portas da justiça, mas também era a porta do caminho, a porta da verdade e a porta da vida. E quando Jesus fala com os seus discípulos, capítulo 14 está na ceia. O que Jesus está falando no capítulo 14, está falando dentro do ambiente da ceia. No ambiente da ceia, ele fala assim, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí o Salmo 118 está falando das portas da justiça. Ele é a porta da justiça. O capítulo 10 de João, nos versos de 7 a 18, diz assim, mas não vou ler todos. Capítulo 10 de João, verso 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Verso 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Entrará e sairá. É a mesma expressão do Salmo 121. Ele é a porta. Jesus é a porta. Por ele entramos na vida. Todo israelita cantava o Salmo 118, mas o Salmo 118 está falando de Jesus.
Provavelmente Jesus cantou com os discípulos esse salmo, e Jesus sabia que ele estava cantando, os discípulos não sabiam, mas hoje nós sabemos. Jesus estava cantando Ele mesmo. Nós cantamos Jesus, nós cantamos a vida, nós cantamos a salvação. Ele é a porta. É a mensagem do Salmo 118. Há uma porta que está aberta para mim e para você, qualquer um pode entrar por ela, desde que creia, desde que entre quebrantado, desde que entre arrependido, desde que entre querendo. Ele abre a porta, o israelita chegava com sacrifício, ele não podia entrar e sair entrando, ele tinha que parar. O sacerdote é que abria a porta. E Jesus é o sumo sacerdote, e ele está dizendo, eu sou a porta, passa por mim, eu abro a porta da minha vida. Eu abro a porta. Quando Jesus morreu na sexta-feira, o véu do templo foi rasgado. Que véu que foi rasgado? O véu que separava o santíssimo lugar, o santo lugar do santíssimo lugar. Não podia ninguém entrar na presença de Deus, onde deveria estar a arca do Senhor. Quando Jesus morre, o véu é rasgado. Em outros textos, Jesus está dizendo, e na ceia, ele está dizendo, o véu é o meu corpo. Em João, ele está falando, o véu é o meu corpo foi rasgado para que você tivesse acesso à presença do Pai. É através de Jesus Cristo, não é o que eu quero, o que eu acho, quando eu quero, é através de Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Não é igreja, não é religião, seja lá, não é outra pessoa, é só Jesus Cristo e só a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é a porta viva. Por Ele nós entramos, nos identificamos com Ele e Ele já abriu. Entra em mim, entra por mim. Se você entra em mim, você entra na presença. Tem que entrar em Cristo, tem que se fazer um com Ele. Ele é a porta, Ele não abre a porta. Ele é a porta, você tem que entrar nela. Na sequência, uma outra verdade baseado nos textos de Salmo 118, agora entre os versos 22 a 24, que diz assim, a pedra, eu estou lendo o Salmo 118, verso 22, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Jesus é a pedra angular. Você vai para Lucas capítulo 20, versos 17 e 18, você encontra o seguinte, mas Jesus, fitando-os, disse, que quer dizer, pois, o que está escrito, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular? Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Atos capítulo 4, versos 11 e 12 diz assim, Pedro numa mensagem dizendo, este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou uma pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E Pedro, agora na sua epístola, em 1 Pedro 2, de 6 a 8, está escrito assim, por isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Jesus é a pedra angular e tudo isso está sendo cantado no Salmo 118. Todo israelita cantava esse Salmo 118 e essa verdade, quando Jesus entra na história, ele encarna e fala assim, eu sou a pedra angular. Eu sou a base. Jesus é a base, Ele é o nosso alicerce, Ele é a nossa base, Ele é o nosso sustentador, Ele é a força, Ele é a coluna, Ele é a força que sustenta a nossa vida. Precisamos estar nele, ligados nele, chumbados em Jesus. A edificação da nossa vida, a edificação da nossa família, ela só vai ser firme e constante se estiver chumbada em Jesus, apoiada em Jesus, no alicerce que se chama Jesus Cristo. O nosso casamento só pode permanecer firme se estiver chumbado em Jesus. A nossa vida, o nosso ministério só segue firme se estiver chumbado em Jesus.
Ele é a pedra angular. E todos cantavam isso, mas ninguém discernia, e Jesus fala, isso sou eu a base, sou eu o alicerce, sou eu o sustentador. Se apoie em mim, eu te sustento, se apoie em mim, eu te sustento. Uma outra verdade, baseada em Salmo 118, entre os versos 25 e 26, é que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, nele alcançamos salvação, poder e bênção. Veja os versos 25 e 26. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Eles cantavam isso na Páscoa, eles profetizavam a presença do Salvador, e naquele momento, Jesus é o Salvador e Ele está. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Bendito o que vem em nome do Senhor. Mateus capítulo 21, de 8 a 11, diz assim: E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho. Esse é o domingo, né? Pelo caminho. E outros cortaram ramos de árvores, espalhando-os pela estrada, e as multidões, tanto as que precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galileia. E o Salmo 118, profetizando Jesus: bendito o que vem em nome do Senhor, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Ó Senhor, salva-nos, nós te pedimos. O Senhor está com os ouvidos atentos àquele que pedir ao Senhor por salvação, aquele que pedir ao Senhor por perdão, aquele que pedir ao Senhor por livramento. Ele está com os ouvidos atentos, Ele é Salvador, Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é Salvador, é o que Ele é. Podemos crer, podemos descansar. Ele é nosso Senhor e Salvador, nele alcançamos salvação, poder e bênção. Amém? Outra verdade, baseado também no Salmo 118, nos versos 27, 28 a 29, diz assim, os versos: o Senhor é Deus, Ele é a nossa luz, adornai a festa com ramos, até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Jesus é a luz, a vida e a ressurreição. Nele encontramos bondade, misericórdia e um novo recomeço. Olha só, aqui já está falando do poder renovador de Deus na nossa vida, e esse final do texto de Salmo 118 já está apontando para a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a luz que ilumina a nossa vida e o nosso caminho. Ele não ficou preso nas trevas, não ficou preso na morte, na escuridão. Ele é a própria luz, Ele veio à vida na ressurreição, e Ele é a luz dos homens, e Ele continua iluminando o coração de todo aquele que dá atenção a essa mensagem, que dá atenção à verdade de que Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, e Ele é a luz do mundo. Ele continua iluminando os nossos corações, a nossa mente, o nosso caminho, a nossa vida, os nossos casamentos, os nossos ministérios, o nosso viver. Ele continua sendo tudo isso. Ele é a luz, Ele é a própria vida, e Ele é a ressurreição. É pelo poder da ressurreição que o poder de Deus é liberado em nós. Ele não ficou preso na morte, por isso Ele pode revivificar-nos, Ele pode nos renovar, Ele pode renovar nossa vida. Nós temos a possibilidade de começar de novo, não importa que caminhos fizemos, não importa a lama que ficamos metidos, não importa o poço em que estivermos enterrados, não importa o pecado, o tamanho do pecado que cometemos, o poder da ressurreição é muito maior. Ele pode nos dar chance, Ele nos dá a chance de começar de novo nele, A ressurreição nos abre um novo caminho, a possibilidade de começarmos de novo, não importa o que aconteceu no passado. Romanos 4, 25 diz:
o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ressuscitou por causa da nossa justificação. Não importa quantos pecados cometemos, quando nos relacionamos com Jesus, quando chumbamos a nossa vida em Jesus, na cruz e na ressurreição, nós nos apropriamos do poder justificador da vida que temos em Jesus Cristo. Amém? E no seu sangue. Romanos 7,4 diz: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Pertencerdes àquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. O poder da ressurreição vai produzir frutos de vida na nossa vida. E se, pastor, a minha vida não tem sido muito boa, não há nada de muito bom em mim, nada de muito bom no meu casamento, até hoje eu não fiz nada muito decente, não importa, porque o poder da ressurreição que vai fluir na sua vida vai fazer você frutificar frutos de bênção, que vai alimentar o coração de muitas pessoas, alimentar muita gente, vai exaltar o nome de Deus. Não importa, se o poder da ressurreição estiver em você, você vai frutificar, porque o poder da ressurreição produz isso, não é você, é o poder de Deus em você. Isso está disponível na ressurreição de Jesus. Romanos 8,11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em nós habita. Aleluia. Filipenses 3,10, para o conhecer, o desejo de Paulo, para o conhecer Jesus, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, me conformo com Jesus na sua morte, para me conformar com ele no poder da sua ressurreição. Agora é interessante, Paulo faz o caminho inverso, ele fala assim, eu quero me conformar, eu quero conhecer o poder da ressurreição, para isso eu me conformo com ele na sua morte. Não dá para provar o poder de vida sem antes morrer na cruz. Não dá para provar o poder do Espírito Santo sem antes não aniquilar o seu próprio eu, as suas próprias vontades, o seu próprio ego. Não dá para provar o poder da vida sem ir matando uma série de pecados na nossa vida, matando uma série de pecados e inclinações carnais dentro do nosso próprio coração, e a gente se arrependendo e passando pela cruz do Calvário e morrendo para o mundo e morrendo para o pecado. E à medida que eu morro, quanto mais eu morro para o mundo e para o pecado, mais o poder da ressurreição desenvolve na minha vida, mais eu provo o poder da ressurreição. Mas é um segredo. Para provar a vida, provar o poder, provar as alturas, eu tenho que provar a morte, arrependimento e aprofundamento nos meus arrependimentos. Amém? Paulo nos dá esse segredo. Até que chegamos em 2 Coríntios capítulo 5, de 14 a 17, que diz assim, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. Agora a gente conhece Jesus quem Ele é, conhecemos a obra que Ele realizou, e sabemos que podemos encontrar vida nele. Aí no verso 17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A possibilidade do novo, a possibilidade de começar de novo, tudo isso é baseado no poder da ressurreição. Amém, gente? Fica de pé comigo. Senhor, muito obrigado.